durante 100 anos, Canudos foi um tema marginal na história do Brasil. Então, Canudos foi algo que tinha uma dose de preconceito, de discriminação, uma intencional omissão. A imprensa traçou um perfil a respeito de Antônio Conselheiro muito deformado. Conselheiro passou a ser um chefe monarquista, publicavam os jornais até cartas do Conselheiro ao Visconde de Ouro Preto, cartas imaginárias, mas está nos jornais. Prezado conselheiro, o homem era conselheiro, Visconde de Ouro Preto, estamos aqui prontos para a guerra e tal, e foi. Tudo isso forjado. Nunca se forjou nesse país tanto quanto nessa época. Levando a opinião pública a um frenesi de terror, certo? Achando que o Antônio Conselheiro ia derrubar o governo. O que ele construía de novo, a originalidade dele, aquela solidariedade efetiva com os pobres, ninguém viu. E que construía com os pobres, acreditando nos pobres, alguma coisa diferente, ninguém via. Uma das poucas exceções foi Machado de Assis, que chegou a escrever na sua coluna, no jornal A Gazeta, no Rio de Janeiro, protestando contra a perseguição. Dizendo, quem de vocês, qual o jornal, qual o fotógrafo, já foi lá fotografar Antônio Conselheiro e esses líderes? Quem foi lá ver de perto? Todos os repórteres que foram mandados para lá, e isso foi o primeiro grande evento de vida no Brasil, eram militares. Então isso dá uma ideia da imparcialidade, não é? Eram militares, foram junto com as expedições do Exército, ficaram dentro do acampamento do Exército, olhando de longe para Canudos, e o papel da imprensa foi esse, manipular a opinião pública. Ninguém sabia o que era Canudos, né? A Câmara, quando discute, não sabe o que é, ouve os jornais. O Euclides da Cunha, que foi enviado como correspondente de guerra, não sabe o que é Canudos. O Euclides da Cunha foi, na sua qualidade de tenente, reformado, ele foi como comissionado junto ao ministro da Guerra. Ele traça com tintas assim tão negativas o perfil do líder popular Antônio Conselheiro, que está conduzindo um processo de anseios e liberdades e buscando mudar a vida de sofrimento, buscando uma igualdade de vida mais digna para aqueles sofridos nordestinos, enfrentando secas também muito difíceis, e era por isso que ele fazia açudes, por isso é que ele se preocupava com as aguadas, né, com os caldeirões, com a limpeza, né, das lagoas para juntar água. Em cada cidade do Nordeste fica uma marca, ou um açude, uma igreja, um cemitério, ou uma pregação. O professor Zé Calazans, inclusive, afirma que Antônio Conselheiro foi o maior construtor de cemitérios de igreja de todo o Brasil. Eu chego às vezes a dizer que ele parecia Subene pelas obras que fazia no sertão. Chegou Judas na frente das tropas, trazendo alvorada e capitão, alvorada e capitão. Não é mentira não, não é mentira não. Conselheiro se julgava o Messias do sertão. Até 93, o Conselheiro foi um peregrino sem se demorar muito em qualquer lugar. E foi se situar exatamente à beira de um rio que tinha uma maior facilidade de permanência de água, que é o Vaza Barris. E 25 mil pessoas se juntam em torno de um cidadão. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado Antônio Conselheiro, também chamado Antônio dos Mares, Santo Antônio Aparecido, Santo Conselheiro, Bom Jesus Conselheiro, o Bom Jesus. Se une aos negros, saindo da escravatura, aos índios que trazem a herança desde 1500, né, de exclusão. E constrói uma cidade, há 100 anos atrás, onde não tinha fome, e fora dessa cidade predominava a fome. Uma cidade onde não tinha o latifúndio dominando, e fora dessa cidade predominava o latifúndio. Constrói uma cidade onde todos trabalhavam e não tinha prostituição. Não havia uma mulher em Canudos que fosse uma prostituta. E essas pessoas, já tendo conhecido a miséria, a fome e o latifúndio, vão para Canudos
e vivenciam em 4 anos essa nova sociedade, essa nova experiência. Canudos é uma coisa totalmente diferente. Ela vem da nossa tradição do século XVI, da comunidade, da auto-organização, do mutirão, né? De uma vida religiosa muito particular brasileira, em que não há uma dissociação entre o discurso religioso e a vida cotidiana, em que você tem uma relação muito comum com os santos. Se o santo atendeu a sua promessa que você fez, deu a graça e tal, você coloca umas flores no santo, na imagem. Se ele não atendeu, você coloca de ponta de cabeça, né, no poço, ou coloca de costa na casa. Ou seja, a gente tem uma relação muito familiar com os nossos deuses, né? E uma relação muito plural, que envolve a tradição africana, a tradição indígena e tal. A presença negra em Canudos foi muito forte, a presença indígena em Canudos foi muito forte. O próprio professor Zé Calazans afirma que tantos homens de cor nos leva a supor que Canudos foi o último quilombo. Os ex-escravos, os chamados negros, 13 de maio, abandonavam as fazendas para seguir o conselheiro. O que era Canudos? Era uma comunidade que se organizava à margem do Estado republicano. Portanto, nós temos autonomia organizativa. Era uma comunidade que economicamente conseguiu resolver suas demandas, que não era socialista, mas era comunitária. Quer dizer, nós temos o comunitarismo. O que é o comunitarismo? É a tradição sertaneja de que os que têm mais se preocupar com os que têm menos. De outro lado, você tem uma autonomia, vamos chamar assim, entre aspas, judiciária. As pessoas que cometessem qualquer delito eram julgadas pela própria comunidade. Uma autonomia tão grande que as outras comunidades são influenciadas pelo conselheiro. Tanto que havia mais conselheiristas fora de Canudos do que dentro de Canudos. Então Canudos é produto disso tudo, né? Daí que ele não morre nunca. E daí que ele precisa ser destruído pelo Estado.